Está no ar o seu programa Bíblia Fácil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu espaço de estudo da Bíblia. Mas você está aí me olhando e pensando assim, cadê o pastor Arilton? Estou acostumada com ele apresentando. O pastor Arilton saiu da Novo Tempo, ele vai trabalhar em outros projetos, mas eu quero aproveitar esse momento aqui para agradecer ao pastor Arilton, porque, afinal de contas, foram 10 anos à frente desse programa, muita gente evangelizada, muita gente conheceu a palavra de Deus através dos ensinamentos aqui, das aulas que o pastor Arilton deu ao longo desses 10 anos. Então, pastor Arilton, muito obrigado. Nós somos imensamente gratos. Em nome da Novo Tempo, da equipe do Bíblia Fácil, nós agradecemos a você e desejamos que Deus continue abençoando você. Mas eu não estou aqui sozinho. Eu estou aqui com meus amigos convidados aqui que vão continuar estudando o tema do Espírito Santo junto comigo, junto com você. Vamos conhecê-los? Olha aqui, eu vou aqui começar daquela ponta lá. Leide Bueno. Você é natural de onde, Leide? Eu sou natural de Santa Bárbara do Sul, Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, né? Exato. Você é casada, tem filhos? Sou casada, tenho 2 filhos. 2 filhos, né? Tá bom, seja muito bem-vinda, viu, Leide? Obrigada. Ao lado da Leide aqui tem o Marcos, deixa eu ver o seu sobrenome, Marcos Castilho. Marcos, você é natural de onde? Eu sou natural de Jacareí mesmo. Ah, você é nativo? Tem mais algum nativo aqui entre nós? Não, só você mesmo, né, Marcos? Isso. Seja bem-vindo. Você tem filhos? É casado? Sou casado com a Elísia, que está aqui ao lado. Ah, tá em casal aqui. Temos Vai ficar mais legal esse programa aqui agora, né? Romântico. Temos um filhinho, o Marcos Henrique, né? Tem quantos anos ele? Tá com 5 anos. 5 anos, né? 5 anos. Eu tenho um de 6 anos. Eu sei que não para em casa, né? Correndo para cima e para baixo, né? Bem elétrico e enérgico, né? Tá bom. Então, vamos conhecer agora então a esposa do Marcos, é a Elísia. Elísia, tudo bem, Elísia? Tudo bem, pastor. Então, a gente já sabe que você é casada com o Marcos, mas você é natural de Jacareí, não? Eu sou natural de Santa Branca, que é interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Isso, próximo aqui a Jacareí. Tá bom. Seja muito bem-vinda, viu, Elísia? Obrigada. Então, vamos aqui para o lado, nós temos o Sérgio. É o Sérgio. Sérgio Lima. Sérgio, de onde você é? Você é natural de onde? Pastor, é de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, aqui no interior de São Paulo. Isso, também, né? aqui pertinho, pastor. Aí você é casado, tem filhos? Casado e 2 filhas. 2 filhas, qual a idade delas? 15 e 13 anos. 15 e 13 anos, né? Tá bom, seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, pastor. Então vamos aqui para a nossa bancada de baixo. Julimar, vamos lá para o sobrenome Batista. Isso. É esse? Você prefere esse? Pode ser. Julimar Batista. Você é natural de onde, Julimar? Eu sou de Guaratinguetá, aqui no Vale do Paraíba. Isso. Ah, legal. Você é casada, tem filhos? Sou casada, tenho 2 filhas, 3 netas. Nossa, a família já cresceu, né? Já. Bem, eu soube, um passarinho me contou que você é casada com o Genivaldo Batista, isso? Isso mesmo. E você é natural de onde, Genivaldo? Sou natural de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Ponta Porã, mas vem cá, do Mato Grosso do Sul e de Guaratinguetá. Onde vocês se encontraram? Em Jacareí. Aqui em Jacareí. Jacareí é uma cidade romântica. Já Sim, tô o Senhor percebendo. abençoe e aproxima. Amém, amém. Vocês têm filhos? Você Temos falou, né? 2 meninas. 2 meninas de quantos anos? 37. A mãe nunca erra, o pai tem que pensar. Assim. 35, né? 35 e a outra de 25. Beleza. E 3 netinhas. Ah, que legal, que legal. Sejam bem-vindos, nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus e nós vamos começar a estudar o terceiro capítulo, né? O terceiro episódio dessa série sobre o Espírito Santo. Mas, antes de começarmos o nosso estudo, eu quero oferecer um presente para os nossos amigos que estão nos assistindo aqui. Eu não sei se você já conhece, mas tem uma revista, é a revista do Espírito Santo, Deus dos bastidores, vou mostrar para você aqui. Essa revista pode ser sua de graça, completamente de graça. Os Anjos da Esperança já pagaram a revista, inclusive o envio para sua casa. E como é que você faz para ter essa revista? Bem, tem algumas formas. Você pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Nesse número, no horário comercial, como eu falei, vai ter uma equipe toda especial esperando a sua ligação para mandar para sua casa
essa revista. Você também pode pedir pelo site biblia.com.br. Lá nesse site você procura a imagem dessa revista, clica nela, aí você mesmo faz o seu cadastro e em alguns dias essa revista vai chegar no seu endereço para você estudar. Veja, você pode inclusive pedir essa revista o mais rápido possível para você acompanhar o estudo aqui junto conosco, né? Você pede, chega em alguns dias aí, você vai acompanhando, porque os temas aqui do Bíblia Fácil vão acompanhando os temas da revista. Mas eu quero convidar você a ir lá nas nossas redes sociais. O YouTube, o nosso canal do YouTube é youtube.com/Bíblia Fácil. Muito fácil, né? youtube.com/Bíblia Fácil. E eu também quero te convidar para ir lá na nossa página do Facebook, facebook.com/bibliafacil.nt, e nós temos um local no NT Play, onde estão todos os programas, você pode assistir lá quando você quiser. O endereço é ntplay.com/bibliafácil, ntplay.com/bibliafácil. Como eu disse para você, nós estamos continuando aqui o nosso tema, os nossos temas a respeito do Espírito Santo, e o tema de hoje é símbolos bíblicos do Espírito Santo. Nós vamos descobrir como é que a Bíblia trata o Espírito Santo. Mas, antes disso, a gente só precisa relembrar que esse assunto, viu, vocês estão aqui comigo, esse assunto é um assunto extremamente importante para a teologia bíblica, né? E esse texto é bem significativo, Êxodo 3, versículo 5. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu digo para vocês que esse tema que nós vamos estudar, o tema do Espírito Santo, é realmente um tema muito especial, é terra santa. É terra santa. Lógico que todos os assuntos da Bíblia são muito especiais, mas esse diz respeito de maneira direta à nossa vida cristã, porque afinal de contas é o Espírito Santo que está conosco agora, nesse momento, está conosco em todos os dias da nossa vida, nos ajudando a avançar na nossa vida cristã. Então, para isso, para a gente começar, a gente vai orar, tá bom? Se você puder, feche seus olhos. Você de casa, se puder também, feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui nesse momento para estudarmos a Tua Palavra. Senhor, nós queremos que a Bíblia fale conosco e nós pedimos que o Santo Espírito ilumine a nossa mente para que nós possamos entender esse assunto e, mais do que isso, viver esse assunto enquanto o Senhor não vem. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, vou ficar com a minha Bíblia aqui na mão, porque a gente vai estudar agora esse assunto. E a pergunta que dá aqui o início do nosso estudo é: quais símbolos a Bíblia usa em alusão ao Espírito Santo? A Bíblia, ela é um livro que muitas vezes usa símbolos para nos ensinar, né? Eu gosto de dizer que Deus é um professor. Deus é um professor por excelência. E bons professores usam ilustrações para ensinar as lições, para ensinar, inclusive, coisas complicadas se tornam simples quando a gente usa uma ilustração, né? E a Bíblia usa algumas ilustrações para falar sobre o Espírito Santo. Nós não vamos estudar todas aqui, mas foram selecionadas aqui 7 ilustrações para a gente entender como o Espírito Santo é importante. Nos outros episódios, a gente já entendeu, né? Você que está de casa também já entendeu que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia de Deus, o Espírito Santo é Deus, tanto quanto o Pai, tanto quanto o Filho. É assim que a Bíblia apresenta, né? A Bíblia apresenta Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E não adianta a gente querer entender Deus na sua completude, porque uma mente finita como a nossa não entende um Deus infinito, né? A gente vai passar a eternidade estudando Deus e quando achar que já entendemos, ainda tem mais uma eternidade para entender, porque afinal de contas ele é infinito. Mas vamos para o nosso estudo de hoje. A primeira metáfora que a Bíblia usa para o Espírito Santo é o vento ou o ar. E eu quero ler um texto bíblico com vocês que retrata aquele episódio em que Jesus se encontra com Nicodemos.
o mestre da lei, ali um fariseu, ele foi buscar Jesus de noite, ele não queria que as pessoas o vissem com Jesus, mas no diálogo Jesus falou sobre o Espírito Santo. E o texto está aqui na tela, ó. João 3, 5 a 8. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. E aqui eu já quero fazer uma pausa para destacar um ponto aqui que eu acho muito importante. O Espírito Santo está diretamente ligado ao novo nascimento. E todos nós, seres humanos, todos nós que estamos aqui, você que está em casa, todos nós precisamos de um novo nascimento. Porque o velho homem não será salvo. Só o novo homem, só a nova mulher é que será salvo. E esse novo nascimento vem do Espírito Santo. Mas vamos continuar o texto aqui, ó. O vento sopra, ainda em João capítulo 3, de 5 a 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então aqui você tem uma metáfora muito importante. É o Espírito Santo como o vento, o sopro. Né? E o vento, ele tem essa característica, né? Você sente o vento, mas como Jesus falou, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, mas os efeitos dele são sentidos na pele, né? Especialmente quando a gente está num ambiente aberto e vem aquela brisa suave. Eu não sei, lá no Mato Grosso faz calor, não faz? Faz um pouquinho de calor lá, não Bastante calor. Então, Bastante. quando vem quente. aquela brisa assim, Sim. aquele vento, dá um alívio, né? Lá na minha terra, lá em Fortaleza, também faz um calorão, mas vem aquele vento da praia e a gente alivia o calor. O Espírito Santo é como esse vento, um vento que vem e alivia as nossas dores, as nossas tensões, nos dá um frescor na vida, né? Mas olha, o termo hebraico ruach, ou o termo grego pneuma, que são as duas palavras que são traduzidas como espírito na Bíblia, são traduzidos não apenas como espírito, mas também como vento, ar e sopro. E como é que a gente sabe a tradução? Como é que o tradutor sabe que vai traduzir como espírito, ou como vento, ou como ar, ou como sopro? O contexto deve ensinar ou deve indicar a melhor tradução, né? O vento é o ar em movimento, assim como o sopro. E essa palavrinha sopro é outra expressão que a Bíblia usa para o Espírito Santo. Olha esse texto aqui, Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Eu gosto desse texto porque, você sabe, né? Jó é um texto poético. E tem uma característica nos textos poéticos que é o paralelismo. Então, a primeira parte do texto, ela é confirmada pela segunda parte do texto com termos paralelos. E aqui a gente tem dois termos paralelos: o Espírito de Deus e o sopro do Todo-Poderoso. Não são duas coisas diferentes, mas é a poesia em Jó dizendo que o Espírito de Deus é como o sopro do Todo-Poderoso. Então, veja, o sopro, ele é, como a gente viu lá, é o ar em movimento. E o Espírito Santo tem essa conotação de alguém que se movimenta, mas que não só se movimenta, mas que nos coloca em movimento. Veja, deixa eu falar uma coisa para vocês. A vida espiritual ela é monótona sem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos move à obediência, é o Espírito Santo que nos move a tratar as pessoas com amor, é o Espírito Santo que nos move a fazer o bem. Sem o Espírito Santo não existe amor verdadeiro, porque você sabe, um dos frutos do Espírito, ou um dos aspectos do fruto do Espírito é o amor, né? Mas eu não vou adiantar esse assunto não, que a gente vai ter uma aula só sobre os frutos do Espírito, tá bom? O Espírito Santo, simbolizado pelo ar, vento ou sopro, traz à alma o fôlego de vida. Sua mais importante obra é comunicar nova vida, quer na criação, quer na recriação. Vamos ler esse texto? João 6, 63. Leide, você pode ler para a gente, por favor? Claro. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Olha, eu amo esse texto, porque ele está dizendo, primeiro, que o Espírito vivifica.
e depois ele diz: a palavra é espírito e vida. Veja, você sabe que tem gente que é tipo um zumbi, né? Está vivo, mas está morto. Está se movimentando, mas está morto, do ponto de vista espiritual, né? Porque quem está biologicamente vivo, mas não tem o Espírito Santo na vida, está espiritualmente morto. Mas a boa notícia, como a Leide leu aí para a gente, é que o Espírito vivifica. Ou seja, ele pega gente que está morta espiritualmente e ele recoloca vida nessas pessoas, vida espiritual. Isso é muito importante da gente ver. Então vamos lá, esse foi o primeiro símbolo do Espírito Santo, tá bom? O segundo é água, ou rios de água. Esse é um símbolo muito usado para o Espírito Santo na Bíblia. Aqui em João, aliás, o Evangelho de João é um evangelho que fala muito sobre o Espírito Santo, mas se você, fica de tarefa de casa para você depois, se você olhar o Evangelho de João, até a primeira metade dele, o Espírito Santo é mencionado poucas vezes. Mas a partir do capítulo 14, quando Jesus começa o seu processo de despedida, o Espírito Santo é mencionado muitas vezes. Porque lembrem-se que o Espírito Santo, ele veio substituir Jesus, não é? Mas vamos de novo aqui para o capítulo 7 de João, porque na primeira parte de João também tem Espírito Santo. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui, continuação. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Deixa eu dar o contexto desse texto aqui para vocês, porque deixa ele mais bonito. Esse texto, ou essa situação aconteceu no último dia da festa dos tabernáculos, que era o 8º dia da festa dos tabernáculos, que era uma festa que lembrava o povo judeu do cuidado que Deus teve por eles ali durante aquela peregrinação do deserto. E tinha um ritual que era feito todos os dias da festa do tabernáculo. O sacerdote pegava um cântaro, descia até o poço de Siloé, pegava a água, trazia de novo e derramava ali na base do altar de sacrifício. Todos os dias, no primeiro, no segundo, no terceiro, até o 7º. Mas no 8º dia, não existia isso. O sacerdote pegava o cântaro vazio e levantava ali perto do altar, indicando as necessidades que o povo teria. Então, nos primeiros 7 dias, ele celebrava como Deus provia para o povo, mas no 8º dia ele dava um alerta de que ainda existiam necessidades. Aí esse texto fica mais bonito, não é? Porque no dia que o sacerdote levantou o cântaro vazio, Jesus diz: ali está vazio, mas tem a água, que é o Espírito Santo. Nunca essa água vai faltar. Não é bonito isso, não é? Jesus falando sobre o Espírito Santo, só que, veja, ele dá uma indicação aqui. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, porque Jesus estava na terra, e o Espírito Santo veio substituir Jesus na terra, ou como Jesus falou, ele seria o outro Consolador, aquele que estaria ao lado. Então, a água é um símbolo, né? A água a que Cristo se referia era a revelação de sua graça e de seu Espírito. Estes são a única fonte que pode mitigar a sede da alma. Como eu disse para vocês, sem o Espírito Santo não tem vida espiritual. Muito bem, olha lá. As características da água, purificar, satisfazer, reanimar e fazer crescer, revelam a beleza de Cristo mediante a atuação do Espírito na vida do crente. E vejam, não é exatamente isso que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos purifica, ele nos ajuda a termos uma vida de satisfação, a estarmos contentes com o que nós temos. Veja, eu acho esse aspecto muito interessante, porque quando a gente tem o Espírito Santo na vida, a gente não fica reclamando do que a gente não tem. A gente fica feliz com o que nós temos, né? E isso é um problema do ser humano. O ser humano, na maioria das vezes, está reclamando mais do que não tem do que aproveitando o que tem. E o Espírito Santo nos ajuda a estarmos satisfeitos, especialmente do ponto de vista espiritual. Ele nos reanima,
e ele nos faz crescer espiritualmente. Muito bem, esse é o segundo símbolo, hein? A gente tem que passar por eles assim mais rápido, porque senão a gente não consegue passar pelos 7. O terceiro símbolo do Espírito Santo que nós estamos estudando aqui, né? Lembrando que tem outros na Bíblia, mas é o azeite ou o óleo. E aí eu quero ler com vocês o texto lá da parábola das 10 virgens. Vocês lembram dela? Jesus contou naquele contexto do seu sermão escatológico. Ele conta a parábola das 10 virgens. Mateus 25, 1-4 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Bem, aqui, nesse versículo, nessa parábola, o azeite é um símbolo do Espírito Santo. E a gente vai entender um pouquinho mais quando a gente se aprofunda. Veja, a lâmpada é evidente que é um símbolo da palavra de Deus. E o Salmo 119, 105, a gente nem precisa pedir para ler na Bíblia, né? Eu acho que você sabe. Lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora, quando a gente une esse símbolo da lâmpada com o símbolo do azeite, a gente entende uma lição espiritual muito profunda. Mas antes, Sérgio, por favor, você poderia ler Zacarias 4, 1-6 para a gente? Claro, pastor. O anjo que falava comigo voltou e me despertou como desperta alguém do sono. Ele me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada das lâmpadas, que está em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isso? O anjo que falava comigo disse: Você não sabe o que é isso? Respondi: Não, meu senhor. Ele respondeu e me disse: Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força e nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, Zacarias usa essa metáfora do azeite e da lâmpada, né? É que, às vezes, a gente olha para a Bíblia com o olhar de 2021, né? A gente diz assim, mas como assim azeite e lâmpada? O que tem a ver? Azeite hoje a gente coloca na comida, né? Mas calma, vamos entender. Na época da Bíblia, na época de Zacarias e na época de Cristo, a lâmpada era um objeto de barro com um pavio e se colocava azeite ou óleo dentro dele para que o pavio ficasse aceso. Então, olha que símbolo lindo. Você tem uma lâmpada, uma luz que só fica acesa se tiver o azeite. Olha que lição espiritual bonita, né? A luz da palavra de Deus brilha na nossa vida quando o Espírito Santo está, vamos dizer assim, azeitando a nossa vida, né? Então é muito importante que a gente compreenda o azeite como símbolo, né? Na Bíblia o óleo e o azeite eram símbolos da luz que ilumina, tá? Em 11 textos aparece relacionado com a luz. Um deles, por exemplo, Êxodo 25, 6. Sem a luz do Espírito, nossos pés vacilarão e seremos deixados em trevas. Veja, pensa de novo no símbolo ali da luz. Se acaba o óleo, o que acontece com a luz? Apaga. Se o Espírito Santo falta em nossa vida, a luz se apaga. Veja, é por isso que eu acho que esse tema do Espírito Santo é tão importante. Porque não é só você conhecer a palavra, não é só você saber o que está escrito aqui, é você ter o Espírito Santo para que essa palavra ilumine a vida. As duas coisas andam juntas. O azeite também era símbolo da consagração. Alguém pode ler para mim 1 Samuel 16:13? É você, né, Elísia? Isso. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Veja, essa é aquela cena de Samuel ungindo Davi, né? Depois daquela conversa toda com Jessé, com seus irmãos, Davi é chamado e então Samuel coloca azeite sobre ele. E você percebeu na leitura que
quando ele é ungido com azeite, o Espírito Santo vem sobre ele, porque o azeite era o símbolo do Espírito Santo. E a gente tem também essa relação em Atos 1:8. Alguém ficou com Atos 1:8? Julimar, por favor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém, né? E a palavra poder em Atos 1:8 é a palavra grega dinamis. Te lembra alguma coisa essa palavra? Dinamis? Lembra? Dinamite, né? Explode as coisas. É uma energia muito forte. Né? O Espírito Santo, quando entra na nossa vida, ele é essa força de Deus que explode o mal, que explode as coisas ruins, que explode o pecado e que restabelece uma vida segundo a vontade de Deus. Esse é um símbolo muito, muito bonito. O quarto símbolo do Espírito Santo é o fogo. Né? O fogo do Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo é muitas vezes retratado como fogo. E aqui, antes de ler o texto bíblico, eu já queria que a gente pensasse um pouquinho nesse símbolo. Porque o que o fogo faz? Bem, essa parece uma pergunta muito simples, né? Mas é para a gente pensar. O fogo aquece, o fogo queima, o fogo consome, o fogo purifica, né? O fogo nos ajuda a nos aquecermos. Enfim, o fogo tem tantas funções positivas. É lógico que quando a gente olha para o incêndio, o fogo está descontrolado. Mas no caso do fogo do Espírito Santo, não existe descontrole. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Não existe medida máxima do Espírito Santo. Nós nunca teremos o Espírito Santo em sua plenitude, porque como a gente viu, ele é Deus. E dentro do finito não cabe o infinito, mas a gente pode se encher do Espírito Santo, ter o Espírito Santo sempre em nós, para que a gente possa ter os resultados desse fogo na nossa vida. Mas a gente vai falar do fogo do Espírito Santo quando a gente voltar do intervalo. Então, é hora de você dar uma descansada. Você também aí que me assiste em casa, dá para beber aquela água agora, mas não demora, porque a gente volta já já com mais Bíblia Fácil. Estamos de volta com o segundo bloco desse seu programa Bíblia Fácil e nós estamos aqui estudando sobre o Espírito Santo, nesse episódio de maneira específica, estudando sobre os símbolos bíblicos do Espírito Santo. Eu espero que você esteja entendendo, mas a gente está aqui avançando nesse estudo de maneira calma, lenta, para que tudo fique muito claro, tá bom? Eu estou aqui com meus amigos, eles estão muito calados, mas o meu amigo Genivaldo, posso chamar de G, né? G, eu sei que você gosta de chamar de G. Tranquilo, tranquilo. Então, o G tem uma pergunta para a gente que ficou lá, ó, na garganta dele no primeiro bloco, ele não fez. G, por favor. Sim, na leitura de uma das minhas amigas aqui, ela leu em 1 Samuel 16:13, na metade para frente diz assim: daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, eu queria perguntar para você assim, se Samuel ungiu Davi com óleo, para que ele tivesse o Espírito Santo, nós também, de alguma forma, teremos também um tipo de unção para que possamos ter também o Espírito Santo, uma vez que ele não tinha, e ele era homem como eu. E aí foi um sacerdote lá, né, e ungiu ele. E nós, como ficamos agora? Boa pergunta, G. Veja, tem dois aspectos nessa unção de Davi que a gente precisa lembrar. Primeiro, aquela era uma unção especial que designava ele para uma função. Né? Samuel estava substituindo Saul, né? Estava fazendo ali uma nova, empossando um novo rei, ou pelo menos indicando um novo rei, que seria Davi. Então, a unção com óleo era um símbolo dessa aceitação de Cristo, ou de Deus, Davi sendo aceito por Deus como rei. Então, esse é o primeiro aspecto, né? dessa cerimônia da unção. Todos os reis de Israel, ou pelo menos a maioria deles, passavam por esse processo. A segunda coisa que a gente tem que observar é que realmente o Espírito Santo ainda não tinha descido, não tinha sido enviado para a terra. Quando é que o Espírito Santo é enviado para a terra? Lá no Novo Testamento, Jesus diz em João 14 que ele iria embora e ele enviaria o outro Consolador. E esse Consolador desce para a terra
lá em Atos capítulo 2, no Pentecostes. Nós precisamos ser ungidos hoje para ter o Espírito Santo? Não, esses símbolos da unção com óleo, eles eram símbolos do Antigo Testamento. Depois que Jesus envia o Espírito Santo para a terra, a gente precisa aceitar Jesus. E especialmente quando a gente entrega a vida a Jesus, a Bíblia diz, nós vamos ver isso nos próximos episódios, quando nós entregamos a vida a Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. Então, ali no caso de Davi, tinha uma simbologia monárquica, porque ele estava virando rei, e tinha esse aspecto também de que o Espírito Santo não tinha sido enviado para a terra ainda de maneira completa. Beleza? Pode falar, Gê. Vou perguntar. Pergunta. Então eu posso dizer hoje que eu já tenho o batismo do Espírito Santo? Sim. Não preciso de nenhum outro ritual para que isso aconteça? Ninguém precisa derramar óleo na sua cabeça para você ter o Espírito Santo. Se você aceitou Jesus no seu coração, se você se rendeu a Cristo, a Bíblia diz que quando nós nos rendemos a Cristo, o Espírito Santo é derramado sobre nós. E olha, tem uma coisa importante na sua pergunta, porque algumas pessoas pensam assim, bem, como é que eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? Eu tenho que falar em línguas estranhas, eu tenho que ter algum tipo de reação física, de algum tipo de arrepio, alguma coisa assim. Bem, a Bíblia não diz isso. O batismo do Espírito Santo tem um efeito na vida. É o efeito de nos levar a toda a verdade. João capítulo 14, 15 e 16 tem essa ideia lá. Qual é o grande símbolo de alguém que foi batizado com o Espírito Santo? Essa pessoa está disposta a obedecer a Deus. Esse é o grande símbolo. Não é um sinal físico, não é uma reação emocional, não é nada disso. O grande sinal de que uma pessoa foi batizada pelo Espírito Santo é a disposição em obedecer a Deus. Dá para a gente continuar? Vamos lá. Vamos lá, a gente vai falar sobre o fogo agora, tá? Vamos ler o texto bíblico, Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água, mas para arrependimento. Aqui são palavras de João Batista, né? Naquele evento do batismo de Jesus. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A construção dessa última frase no original, ela não denota duas coisas diferentes, entende? O Espírito Santo e o fogo não são coisas diferentes, mas é como se fosse uma explicação do termo. Então, Espírito Santo, que é quem? O fogo, entende? O fogo aqui seria uma explicação do Espírito Santo. Então, o próprio texto bíblico nos diz que o Espírito Santo ele é como fogo que vem para a nossa vida para batizar. Agora, vamos ler esses textos aqui. Alguns simbolismos do fogo na Bíblia. O fogo representa, por exemplo, a presença de Deus. Marcos, é você, né? Êxodo capítulo 3, versículo 2. Diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Muito bem, então o fogo na Bíblia representa a presença de Deus, ok? Vamos guardando essas informações. Sua proteção e providência, Êxodo 13, 21. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar e a fim de que caminhassem de dia e de noite. Veja, esse episódio é bonito, né? Lá no deserto, de dia tinha uma coluna de nuvens e de noite para aquecer, para proteger dos animais, tinha uma coluna de fogo. O Espírito Santo protegendo as pessoas. E agora, o Espírito Santo é também símbolo, ou fogo, é símbolo de poder purificador e santificador. Vamos ler Isaías 6, 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Veja, o anjo, ele toca na boca de Isaías com uma brasa viva, né? Com fogo e purifica. Então veja, você está me assistindo de casa aí, veja três efeitos que o Espírito Santo traz para a vida da gente a partir dessa simbologia do fogo. Ele é o símbolo da presença de Deus na sua vida, ele traz proteção e providência e ele purifica e santifica. Não é bom ter o Espírito Santo na vida? É muito bom. Mas vamos para frente aqui.
A razão que este símbolo, né, o fogo, é aplicado ao Espírito Santo é sua capacidade de iluminar, aquecer, limpar, purificar. Por isso a Bíblia declara que Deus é fogo consumidor. A santidade divina é a essência desse fogo. Então, veja uma coisa, o Espírito Santo chega na nossa vida e ele nos leva, nos conduz no processo de santificação. Isso é uma coisa interessante, porque há três grandes processos na vida de um cristão: a justificação, a santificação e, finalmente, a glorificação. A justificação e a santificação não são dois processos separados. Justificação e santificação são juntos. Quando a justificação acontece, quando nós somos perdoados, imediatamente começa o processo de santificação. E isso é feito em nós pelo Espírito Santo. Todos nós podemos ser santos. Nós que estamos aqui, você que está aí, porque santidade é ser separado para Deus e é o Espírito Santo que faz isso em nós. Olha lá no Pentecostes, olha o que diz Atos 2, 3 e 4. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas ou outros idiomas. Nós vamos ver isso em outras aulas, nessa questão do batismo do Espírito Santo, outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então veja, o Espírito Santo desce como língua de fogo, usando esse símbolo. Marcos, Sérgio, estou vendo você com o microfone na mão aí, você quer perguntar? Pastor, eu fiquei com uma dúvida, quando o senhor respondeu a resposta do G. O Espírito Santo estava na terra, e como entender que ele capacitou o pessoal para fazer os móveis do santuário? Como entender isso, pastor? Isso é muito importante. Inclusive, esse é um tema do nosso próximo episódio, mas eu já vou te adiantar. O Espírito Santo atuava na terra. O Espírito Santo já atuava na terra desde a criação. Você lembra lá quando diz que o Espírito Santo pairava sobre a face da terra. Mas ele vem para habitar a terra, e lógico que é uma linguagem humana, né? Ele vem para ficar conosco na terra quando Jesus o envia depois que ele subiu. Mas isso não significa que o Espírito Santo não agia na terra, porque o Espírito Santo, sendo Deus, ele não fica limitado por nada, né? Deus não é limitado. Então, o Pai tinha acesso à terra, o Espírito Santo tinha acesso à terra, o Filho tinha acesso à terra. Você vê que Jesus veio aqui, encontrou com Abraão, na sua forma pré-encarnada. Então, as três pessoas da divindade tinham acesso à terra, agiam aqui, e o Espírito Santo já tinha vindo várias vezes, inclusive esse episódio que você citou lá em Êxodo, né, quando ele capacita os artistas para fazer aquelas partes artísticas, né, os móveis, as pinturas das cortinas no santuário, né? Mas segura aí, porque a gente vai ver isso com mais profundidade depois. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Quinto símbolo do Espírito Santo é a pomba. E vamos lá. Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu queria que você parasse para pensar nessa cena. Jesus está sendo batizado. Lá do céu tem uma voz do Pai dizendo: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo descendo como forma de pomba. Você consegue ver a Trindade aqui? Você consegue ver as três pessoas? Você que está me assistindo de casa aí, você consegue perceber o ensino bíblico da Trindade nesse texto? Jesus está na água, Deus está do céu dizendo: Esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo está descendo em forma de pomba. As três pessoas estão ali naquele episódio. Três pessoas distintas. É bom falar isso, tá? Muito bem. A pomba tem um símbolo, né? Alguns símbolos. Ela simboliza, por exemplo, a inocência ou a pureza. E lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo diz que nós somos purificados pelo Espírito Santo. E veja como a gente precisa de purificação hoje, né? A gente vive numa sociedade tão impura, em todos os aspectos, né? Até a gente vê aí propagandas de pneu de caminhão usando a sexualidade humana, às vezes usando sugestões que não estão de acordo com a Bíblia, coisas até indecentes. A sociedade precisa de purificação
e o Espírito Santo faz esse trabalho. O Espírito Santo, a pomba também é um símbolo da paz, né? Um símbolo universal da paz. E João, capítulo 14, nos versículos 27 e 17, nos indicam que é o Espírito Santo quem coloca paz no nosso coração. Nós não vamos ler esses textos, mas o capítulo 14 de João, ele é um capítulo no qual Jesus fala muito sobre o Espírito Santo. E no versículo 17, ele fala que o Espírito Santo, ele age sobre nós, e lá no 27 ele diz, eu deixo a minha paz. No contexto a gente entende que é o Espírito Santo quem nos dá essa paz de espírito. Eu não sei se vocês já experimentaram isso. Viver uma situação agitada, seja financeiramente, na família, uma doença, alguma coisa assim, mas lá dentro você tem paz. Vocês já experimentaram isso? Você de casa já experimentou isso? Sua vida está agitada, mas no seu coração você tem paz. É o Espírito Santo quem faz isso com a gente. E a pomba, ela era usada como mensageira, né? Você já viu aquela figura do pombo correio? E o Espírito Santo, ele é o mensageiro de Deus. Ele inspirou a Bíblia e ele nos ajuda a levar essa mensagem. Vamos ler esse texto aqui, Romanos capítulo 14, versículo 17. Marcos, está com você, né? Isso. Diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo, né? O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Atos 9:31, por favor, Elísia. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha, veja que coisa bonita. A igreja primitiva, ela crescia por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, aquela revolução que o cristianismo fez no primeiro século não teria acontecido. Muito bem, o sexto símbolo do Espírito Santo é a chuva. E olha o que diz Joel 2:23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel, capítulo 2, versículo 28. Aqui tem dois símbolos muito importantes. A chuva temporã e a chuva serôdia. O Espírito Santo é comparado a essas chuvas. A chuva temporã acontecia ali no final do mês de outubro, início do mês de novembro, para preparar a terra para que fosse semeada a semente ali. E a chuva serôdia acontecia ali por volta de março, abril, para que o fruto amadurecesse, né, a semente amadurecesse e pudesse acontecer a colheita. O Espírito Santo trabalha nesses dois aspectos. Ele é chuva que prepara a nossa vida para receber a semente do Evangelho e ele também é chuva que prepara a nossa vida para colher a semente do Evangelho. Mas tem um sentido profético nisso. Lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 15, que é aquele episódio do Pentecostes, nós temos um cumprimento parcial dessa chuva temporã, né? Porque o Espírito Santo caiu sobre o povo e nós tivemos ali uma grande atuação do Espírito Santo, mas a Bíblia nos indica, quando Joel fala do grande dia do Senhor, que haverá uma chuva maior ainda, a chuva serôdia, que vai cair um pouco antes da volta de Jesus. Mas eu já adianto para vocês que tem um episódio aqui só sobre a chuva serôdia, tá bom? Mas, Gê, você quer perguntar alguma coisa aí? Não, vou ler o texto. Ah, você vai ler o texto? Lê aí Atos 2, 15 a 18, isso. Ok. Estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Olha que coisa bonita, né? O Espírito Santo agindo sobre a igreja cristã
para que ela possa crescer. Então, eu sei que esse assunto da chuva serôdia eu passei rápido, mas a gente vai ter um episódio só sobre ele porque isso é muito importante. Nos nossos dias, eu creio, nos nossos dias, o Espírito Santo virá como chuva serôdia para a gente terminar essa pregação do Evangelho e avançar em rumo à volta de Jesus, O último símbolo é o Espírito Santo como penhor. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. A palavra penhor é arrabon, que dentre outras coisas significa garantia. E eu gosto disso, sabe? Porque o Espírito Santo, ele é garantia. Veja, quando você olha para si mesmo, se você for sincero, você vai perceber que quando você olha para si mesmo não tem nada de bom. E essa é uma verdade que a gente precisa encarar, sabe? Em nós não há nada de bom, em você também não. Tudo que é colocado de bom em nós, o que aparece de bom é colocado pelo Espírito Santo. E a salvação que nós recebemos de Deus, sabe quem é que garante? É o Espírito Santo. Ele é o nosso penhor, sabe? O Espírito Santo, ele desce sobre nós como selo, como atestado, uma dádiva de Deus para nós. Eu gosto desse símbolo, eu acho que foi muito apropriado terminar com ele. Porque não existe nada em nós que garanta que nós seremos salvos. Sérgio, em você não tem nada que garante. Mas quando o Espírito Santo recai sobre nós temos a garantia de que nós seremos salvos. Algumas pessoas se perguntam assim, como é que eu posso ter certeza da salvação? Dá para ter. Quando você tem certeza que você está clamando pelo Espírito Santo todo dia. Porque Ele é o penhor, Ele é a garantia. Você aí me assiste e talvez você esteja avaliando a vida e dizendo assim, mas puxa, eu não mereço a salvação. Deixa eu te dizer uma coisa, realmente você não merece a salvação, nem eu, nem ninguém. Mas, embora nós não mereçamos a salvação, existe garantia de salvação pelo Espírito Santo. Eu queria que você pensasse agora e pedisse o Espírito Santo sobre a sua vida. Nós vamos ouvir uma música agora. E enquanto você ouve a música, é momento de você falar com Deus. E sabe, orar pelo batismo do Espírito Santo agora. Pastor, eu posso ser batizado com o Espírito Santo agora, aqui na minha casa, de onde eu te assisto? Pode. Não tem lugar para isso, tem coração para isso. Você abre a vida para Jesus, se arrepende dos seus pecados, ora pelo Espírito Santo e Ele vai te dar a garantia da sua salvação. Fala com Deus sobre isso, enquanto você ouve Gilson e Débora. Pra onde vai, de onde vem, não podemos dizer, só sentir o que Ele faz, o que Ele traz, seus efeitos em mim, o vento sopra em mim. Não vejo, mas vejo o seu agir. Sopra em mim, Espírito Santo.
Espírito Santo em mim, sem notar e nem ver, sinto a força que me fez reviver. O vento sopra em mim, não vejo, mas vejo o seu agir. Sopra em mim, Espírito Santo, sopra em mim, com o teu vento, mude o que sou, neste momento, sopra em mim, Espírito Santo, sopra em mim, com o teu vento, mude o que sou. Sopra em mim, Sopra em mim, Espírito Santo, com teu vento e mude o que sou. mude todo o meu viver, Senhor. Mude o que sou. Mude o que sou, Mude o que sou. neste momento. Sopra em mim, Sopra em mim, com o teu vento. com o teu vento, mude o que sou, neste momento. Essa é uma oração que a gente tem que fazer, não é? Sopra em mim. Veja, sabe quem é o maior interessado em nos batizar com o Espírito Santo? É o Espírito Santo. Muitas vezes nós dificultamos esse batismo, nós colocamos impedimentos nos caminhos, mas o Espírito Santo quer cair sobre nós. E eu estou falando com você aqui agora, e talvez você esteja olhando para si mesmo e dizendo, não, eu não mereço. Veja, não merece mesmo, nenhum de nós merece, mas é por amor, é por graça. Por graça. O Espírito Santo pode cair sobre você pela graça de Cristo. Creia nisso. Eu quero convidar você a orar comigo agora, para a gente pedir o Espírito Santo sobre nós, para que a nossa vida esteja aberta, para que Ele recaia sobre nós. Você pode orar? Vamos fechar seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui com o coração aberto para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que todos esses símbolos do Espírito Santo se cumpram na nossa vida e que possamos ter a certeza, a garantia da nossa salvação em Cristo Jesus. Nós te pedimos, Senhor, derrama o Espírito Santo sobre nós nesse momento, sobre essa pessoa que me assiste agora, para que essa pessoa possa entender o Teu amor e viver a obediência do Evangelho, Pai.
Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a vocês, agradeço a você que esteve conosco nesse episódio e a gente retorna na semana que vem com mais estudos sobre o Espírito Santo. Fique com Deus, fique com o Espírito Santo, tenha uma excelente semana e até a semana que vem. Grande abraço.